Oi, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Primeiro é um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa noite e dizer que eu assumi um desafio com a minha agência, com a BAD, que deve estar nos assistindo, de fazer 15 dias consecutivos durante entre 15 e 20 minutos. Um momento para a gente falar um pouco da minha história na verdade, de um tema que eu gosto muito. Nós vamos falar sobre como ser uma mulher multifuncional, multissetorial e multiastral nesse nosso novo mundo moderno. Oi, Cris! Beijo, Cris! E hoje eu queria falar a respeito de algo que me impactou. Semana passada a gente teve a oportunidade de estarmos numa inauguração de instituto, e depois eu ouvi, na verdade eu ouvi não, né? Eu li no meu direct um terapeuta falando a seguinte frase, que ele gostava da forma como eu enxergava o mundo. E eu fiquei pensando de que forma, quando alguém nos enxerga ou pela rede social ou quando nos veem em vários lugares, como é que as pessoas nos enxergam. E esse questionamento realmente ele começou a fazer parte desde a semana passada, por isso que eu decidi fazer esse desafio de vir falar um pouco como é que eu enxergo o mundo. E como é que é o meu mundo, e como é que eu compartilho, e como é que eu me conecto de um lado para o outro do meu mundo. E para falar dessa conexão, eu queria falar um pouco da minha história, porque para as pessoas gostarem ou admirarem ou se conectarem com você, eu acredito que é muito importante que a gente conheça verdadeiramente a outra pessoa. Então, eu queria falar assim que eu sou de Santa Catarina, de coração, já sou baiana, vivo há 11 anos aqui na Bahia. E eu nasci numa cidade bem pequenininha chamada Anitápolis, Santa Catarina, muito pequena. Não tentem acessar o mapa porque não vão achar ela, mas ela ainda existe. Eu sou a 11ª filha de 10, eu sou a 11ª então. E muito jovenzinha, né, com 9 meses, a minha mãe e meu pai, eles passaram por momentos muito desafiadores, de perder quase tudo. Foi uma época que teve algumas pestes nessa região. E aí, então, eles acabaram vindo para Cocal do Sul, que é um município próximo de Criciúma, em Santa Catarina. Então, com quase um ano, eu vim para essa região. E eu era muito magrinha, muito raquítica, mas assim, sempre muito ousada, sempre querendo fazer coisas diferentes. Bom, eu fui crescendo no interior, no sítio. Eu vinha para a escola, a gente tinha que andar 7 quilômetros de a pé, acho que por isso essa minha conexão com correr. E nem sempre assim, a gente tinha sandália para andar, muitas vezes eu vinha de pé no chão mesmo, e isso fez também, né, com que houvesse um impulsionamento, muitas vezes, que eu vou explicar sobre essa questão de você não ter e o que você faz com o que você não tem, e depois como você eleva, né, para um outro estágio da sua vida. Muito bem, aí depois disso eu acabei estudando, me formei no colégio Maximiliano Gadzinski, da Eliane, e aí trabalhei na Eliane, e aí com 17 anos eu já estava com carteira assinada, e eu já pela primeira vez eu já fui coordenar uma equipe de 10 mulheres. Então, assim, foi a minha primeira experiência com 17 anos comandar uma equipe. E foi um desafio enorme, porque eu lembro que eu cheguei em casa e eu falava para minha mãe: como é que eu vou coordenar pessoas que eu tenho só 17 anos e pessoas com 30, com 40 anos? E eu lembro quando a minha mãe dizia: você tem coragem? E eu dizia: eu tenho. Então siga em frente, você vai viver momentos desafiadores, você vai passar por vários momentos assim para encarar, mas você siga adiante. Eu lhe ensinei de que você tinha que ter coragem. Pronto, e aí fui seguindo. Depois eu fui trabalhar na Ceusa e trabalhei uma outra cerâmica, que era um dos meus grandes desejos, e eu fiz uma carreira lá de 14 anos.
Passei por várias áreas profissionais, tive um crescimento que eu considero bastante interessante. Tive a oportunidade de conhecer muitos países em busca de desenvolvimentos tecnológicos. E isso fez com que cada vez mais eu fosse me aperfeiçoando e melhorando. E depois eu casei aos 19 anos, super, super, super jovem, porque minha mãe tinha tantas filhas mulheres que aí ela dizia que a gente tinha que fazer uma promoção, né? Então a gente tinha que sair muito cedo de casa para casar. E aí também eu tive outro desafio muito bacana. Quando eu tinha 23 anos, eu fui convidada para ir para a Europa desenvolver um trabalho na Itália. E foi a primeira vez que em Santa Catarina uma mulher saiu do seu estado sozinha para galgar um novo espaço fora do Brasil e passar durante 45 dias, um estágio muito bacana que eu tive a oportunidade de fazer na Itália. Foi outro desafio porque uma mulher, e aí na época então meu pai dos meninos, ele não aceitava essa coisa de eu ter que ir para a Itália ficar um período sozinha, mas eu preferi abrir mão de qualquer relacionamento em troca do meu sucesso, e mesmo assim deu certo. Ele aceitou essa questão de ficar, e eu lembro quando eu embarquei no avião, eu devia ter 2 mulheres só, isso foi em 1988, foi a primeira vez que assim eu saí fora do Brasil. Depois vieram outras oportunidades. Depois eu acabei, quando eu voltei da Itália, eu fui fazer uma faculdade de engenharia de agrimensura. Por que engenharia de agrimensura? Porque era a única engenharia que tinha, e onde eu trabalhava, o meu chefe disse que para mim aumentar o meu salário em 40%, eu tinha que ser engenheira. E aí a única forma que tinha era eu fazer essa engenharia, só tinha esse curso em Criciúma. E eu encarei quando eu tinha 6 meses de engenharia, de faculdade. Eu engravidei de Marina, não estava nos planos, mas eu fiquei meio desesperada e assim, não, mas eu vou continuar a faculdade. E, gente, era um período assim que eu ia pra Ceús, onde eu trabalhava de ônibus. Aí eu voltava de ônibus, aí eu corria, ia pra casa, trocava de roupa, já barrigudinha, já grávida de Marinha, voltava correndo pra parada do ônibus, e aí ia de ônibus 70 quilômetros até a faculdade. O Sul, a gente sabe que tem as 4 estações muito intensas, e acabou que eu vinha dormindo muitas vezes no ônibus. Nem sempre eu conseguia lugar para sentar, já estava ficando cada vez mais avançado a minha gravidez, mas eu não desistia, não desistia. Em nenhum momento, assim. Chegava meia-noite, o dia seguinte, 6 horas de novo, ia para a parada do ônibus, pegava o ônibus, ia para a fábrica, e aí eu tive Marina, e aí voltei. Com Marina devia ter uns 12 dias quando eu voltei de volta para a faculdade, e o seio estava cheio de leite, daí eu tirava, deixava leite para o pai dar para ela, ia para a faculdade, chegava lá, ficava toda cheia de leite novamente, ia para o ônibus e voltava. Mas valeu a pena cada esforço desse, cada momento desse. E hoje Marina tá aí, maravilhosa, ninguém morreu e não aconteceu nada. E aí eu falo que você precisa ter coragem em muitos momentos da sua vida, para você não desistir mesmo. Bom, aí quando eu achei que tava tudo bacana, de repente eu me vi grávida de Murilo de novo. E aí faço o quê? E aí continuei fazendo faculdade. E aí surgiu a minha segunda viagem para Espanha. Eu tava com Marina com 8 anos, com 8 meses. E aí eu tava grávida de 4, e eu lembro que o dono da Ceusa me perguntou: você tem certeza que você quer ir pra Espanha grávida? E eu lembro das minhas palavras: a gravidez é um estado de espírito, ela não é uma doença. E aí eu embarquei no avião, eu lembro assim de que eu não consegui me despedir de Marina, e fui chorando de Criciúma até Florianópolis, de saber que eu tava deixando uma criança tão pequenininha, e levando comigo o Murilo. E eu tenho certeza de que Murilo viveu, assim, eu passei lá uns 48 dias, e Murilo viveu, e eu fiz grandes coisas, e eu visitei grandes indústrias, e eu tenho certeza que muita coisa da minha vida e da vida de Murilo mudaram pelo fato de eu ter encarado, de eu ter ido para Espanha, ter deixado Marina. Ela ficou super bem, apesar de que lá eu acredito que eu não dormi nenhum dos dias com a fotinho dela do meu lado, e lembrando que não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Uma vez por semana eu poderia
falar com o pai né, com o Amaral e poder tá sabendo como é que tava a Marina. E muitas vezes eu sonhava porque que ela tinha morrido e que eu não ia dar tempo de chegar, e foram 48 dias sem dormir nenhum dia, mas Murilo estava comigo e eu tinha certeza que muita coisa ia dar certo. E aí eu lembro também de uma experiência que eu tive dos donos da empresa que eu estava lá estagiando e que descobriram que eu estava grávida. E aí eu falei, gente, vocês não acreditam, eu tenho uma menina pequena e tô grávida. E ela não podia ter filhos. Ela falou, quem sabe você me dá esse menino? Porque você tem noção, eu faz 12 anos que eu tento. E aí eu lembrei de que a gente tem que de novo agradecer, agradecer, agradecer pelas dádivas que Deus dá pra gente. E aí eu já estava tendo o segundo filho. Muito bem, aí eu voltei depois pro Brasil e depois Murilo nasceu e eu tive que parar a faculdade, parar tudo, era impossível, duas crianças pequenas, mas eu continuava trabalhando. E depois Murilo cresceu um pouco mais e aí eu resolvi que eu queria voltar a estudar. E aí fiz vestibular para tecnólogo em cerâmica, mas não fui aprovada. Foi bom porque eu queria terminar mesmo engenharia. E aí eu terminei engenharia depois de 8 anos. E eu lembro assim da minha formatura. Marina e Murilo, eu diria que eles ganharam o diploma comigo, porque N vezes, Marina aos sábados ia comigo segurar a baliza, medir terra, porque era engenharia de agrimensura, mede terras, constrói pontes. E eu nunca desisti em nenhum momento da faculdade. Então a minha formatura foi um dos grandes momentos da minha história. Bom, e aí eu resolvi que tava pouco também, que eu queria mais. E aí eu resolvi que eu queria dar aula, porque na Ceusa eu tava caminhando bem, mas eu queria algo que me desse mais prazer. E aí eu comecei a dar aula na faculdade. E agora, antes de começar essa live, eu estava falando com o Murilo, que fazia muito tempo que eu não sentia frio na barriga. Porque talvez nem como palestrante eu senti frio ao entrar no palco ou em outro momento. E eu lembro quando eu fui dar o meu primeiro dia de aula em Orleans, lá em Santa Catarina, era muito frio, era em julho. E eu entrei na sala de aula e aí eu lembro que o diretor falou, é muito comum você ter frio na barriga na hora que você entra na sala de aula. E eu senti um frio na barriga enorme e aí hoje eu estava aqui me preparando e voltou o frio na barriga. E eu falo pra vocês, é bacana a gente ter... Hoje eu tenho 52 anos e fazem 20 anos que eu não sentia mais frio na barriga. Olha que bacana, a gente vivendo, à medida que a gente vai evoluindo como ser humano, a gente vai sentindo essas coisas de ter frio na barriga, novamente, de fazer algo muito desafiador. Bom, aí dei aula e me encontrei dando aula e depois me chamaram para dar aula em outra faculdade. E também fiquei muito feliz de poder dar aula em outra faculdade, mas aí eu também já não estava mais satisfeita, eu queria mais. E aí me convidaram para ser diretora de uma fábrica de tintas lá em Santa Catarina também. E acabou que eu perdi quase 15 quilos quando eu decidi que sim. A história é longa, um dia desses eu conto. E eu acabei saindo de uma área de cerâmica em que eu tinha todo o portfólio e fui para ser diretora de uma fábrica de tinta chamada Crystal Color, que tinha 5 funcionários e 3 milhões de dívidas. E eu trabalhei lá durante 8 anos e eu fui muito feliz, muito feliz. E Marina e Murilo trabalharam comigo muitas vezes na fábrica e eu aprendi muito. E aí eu voltei a viajar o sul inteiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, visitando clientes, o carro sem ar-condicionado, e eu chegava muitas vezes toda molhada nos clientes porque era muito calor, mas não fazia desistir. Às vezes era 4 horas da manhã e eu tava na freeway voltando de clientes, e isso tudo fez eu perceber que a gente é muito maior do que tudo aquilo que nos espera, de que a gente pode sim atravessar muitas pontes, a sua ponte e a ponte de tantas histórias que você vai escrevendo pela vida. E depois eu descobri que também eu podia mais e acabou que eu me conectei com a Bahia, com essa terra maravilhosa. E em 2008, depois de uma longa história, que um dia também eu conto, eu acabei me associando aos meus sócios aqui na Bahia e nasce a Fast Cor em 2008.
E a Fastcor nasce numa empresa muito pequena, uma empresa em que eu não estava acostumada com produtos tão commodities. E eu vim com meu filho e Marina, depois na sequência, ela também aceitou vir para cá. E eu arranquei 42 anos de uma história muito contada lá no Sul, em que eu exercia vários cargos, eu tinha uma vida social bem bacana, eu tinha minha mãe que eu cuidava, eu tinha vários amigos e eu dava aula em 2 faculdades e na verdade, eu arranquei um pé de árvore e vim para cá. E claro que você começa a plantar essa árvore e aí você começa a regar, mas qualquer vento ela entorta muito. E aí eu diria que foram os maiores desafios da minha história. E eu sou muito grata a todas as pessoas que eu comecei a conectar aqui na Bahia. E eu vim morar num flat que era na frente da igreja e a única coisa que fazia eu me sentir em paz era ir à noite para a igreja, era me conectar realmente com meu Deus e saber que eu não estava sozinha. E Murilo encarou um desafio enorme, sem amigos, sem nada, e depois veio Marina, encerrando um namoro longo que ela tinha no Sul e veio muito triste pra cá, mas vocês não têm noção, assim, quando eu vim por esse meu apartamento e era uma vida nova, com tantos desafios, e aí eu nunca tinha dirigido numa cidade tão grande, eu morava numa cidade de 120 mil habitantes, e de repente eu estava numa cidade de 3 milhões de habitantes, e aí era muito desafiador demais. Eu tive alguns tipos de doenças estranhas. Eu achei que eu não fosse sobreviver. E aí eu tinha o meu segundo grande amor da minha vida. E nessa brincadeira toda eu tive que abrir mão dele para poder tocar a minha empresa que se chama hoje Fastcor, que hoje, graças a Deus, é uma empresa que está no mercado. E a gente trabalha muito e as coisas acontecem. E eu tenho uma equipe maravilhosa e Deus me deu força e coragem e a gente está atravessando a ponte. E nesse atravessar essa ponte, eu diria que foi o momento que talvez de muitas lágrimas, muitas dores. E eu me conectei aí em um treinamento que eu fiz, eu devo muito isso à Vital, a Aninha, a Ana foi uma grande inspiradora minha, Ana Paula, uma grande amiga, fez eu me conectar com um treinamento que hoje eu divulgo e eu digo que mudou a minha história. E aí eu fui me encontrar e eu descobri uma das minhas grandes missões. E a minha missão, na verdade, e vai ser sempre passar por vida de pessoas e transformar a vida de pessoas. E nesse período eu já estava me qualificando para Reiki. Então, durante 3 anos, para eu conseguir encarar todos os desafios, eu acabei, e quero mandar aqui um abraço grande para Denise, minha mestra, que me transformou. Eu fiz Reiki 1, 2, depois eu acabei fazendo Reiki 3. E aí eu comecei a fazer reiki assim em todos os lugares, nas pessoas. E o mais engraçado, eu tive a oportunidade de fazer uma missão para a China. E quando eu vi, eu estava com vice-governador do estado, senador, deputado, e pouco importa também, mas importa que eram pessoas que não acreditavam que existia algo que fizesse eles relaxarem e dormirem. E aí foi em dezembro de 2017, eu lembro que eu estava no hotel na China e tinham 10 pessoas dormindo na recepção do hotel porque eu estava acalmando. E eu falei, mas eu sou empresária, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu percebi que eu precisava começar a atender. E foi em 8 de dezembro de 2017, que eu comecei as minhas sessões de reiki aqui em casa. E eu já comecei as minhas dosezinhas lentas de coaching e hipnose. E Maiana, a minha querida Maiana, foi uma das minhas primeiras clientes aqui. Eu ainda atendia no quarto. E as pessoas, eu fazia reiki na minha cama, todo mundo achava estranho, mas eu sempre acreditei que quando você está fazendo o bem, pouco importa, você sempre está fazendo o bem. Bom, gente, então eu queria dizer que hoje eu sou terapeuta, eu sou reikiana, mestre, então eu aplico reiki, eu sou hipnóloga, faço hipnose e eu sou coaching. E a minha sessão ela tem essas 3 ferramentas.
Mas além disso, eu sou palestrante e essa é uma das minhas missões. Eu quero me transformar e eu sei que com a ajuda de todas as pessoas onde eu passo e onde eu toco, eu quero me transformar na palestrante mais renomada do Brasil. O financeiro é bacana, mas eu quero levar um pouco de verdade, de justiça, de amor e de igualdade a milhares de pessoas pelo Brasil afora. E eu tenho certeza que a gente pode, deve e merece. Se você gosta tanto da corrente do bem, eu tenho certeza que a gente pode levar o bem a muitas casas, a muitos lares, a muitas famílias. Então, eu queria ir encerrando aqui, contando já um pouquinho da história e dizendo que eu vou estar 15 dias consecutivos, às 22h27, falando sobre uma mulher multifuncional, multissetorial e multiastral. E todos os dias eu vou contar um pouco das minhas histórias e de algumas ferramentas que eu utilizo e que eu vou recomendar para que você possa utilizar cada vez mais para fazer da sua vida um paraíso. E eu diria que eu estou hoje na minha melhor versão e com vocês eu tenho certeza que eu vou melhorar mais e mais e mais e mais. E eu tenho certeza também de que a gente juntos nós podemos construir seres humanos melhores, um Brasil melhor, empresários melhores e esportistas melhores, que eu vou falar um pouco da minha parte de esportes. Gente, obrigada por todo o carinho, obrigada por todos os comentários, eu tô emocionada porque para mim é algo novo, é desafiador, é diferente, mas eu tenho certeza que eu vou amar todas as pessoas que tirarem um pouquinho do dia para estar aqui, para a gente compartilhar. E eu amo de coração gente. Então, se eu amo gente, se eu amo seres humanos, eu tenho certeza que serão 15 a 20 minutos de muito amor, de muito carinho e de muita dedicação. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Amo vocês de coração. E tá aí, consegui encerrar. Beijo.